Bom dia, galera. Bom dia, pessoal, tudo bem? Tudo certo? Sejam bem-vindos. Mais uma live aí do Produto em Foco, relacionado ao Zé Web hoje, né? Vamos esperar um pouquinho, a galera tá entrando aí também, né? Isso aí, pessoal. Quem estiver aí nos assistindo, manda um bom dia aí no chat pra gente saber quem é que está nos prestigiando hoje. É um prazer estar com vocês aqui novamente para mais uma live aí, falando um pouquinho sobre os nossos produtos, sobre as novidades, sobre o que a gente vem trabalhando aí. Vamos dar mais um minutinho aí para o pessoal entrar e já vamos iniciar. Isso aí. Bom dia aí pro seu Félix. Solisoft também tá aí já. Pessoal, vamos mandando aí no chat também para a gente saber quantos tem aí também, né? Por mais que a gente tá acompanhando aqui, acho que é legal aí também, né? Isso aí. Infosoft também tá aí já. Bom dia. Bom dia, galera. Tá ruim o som aí, vamos tentar trocar aqui o microfone aqui, só um pouquinho. Vou colocar aqui no... Vamos ver aí, galera, ver se melhorou aí. Só manda no... Como é que ficou o som aí, pessoal? Deu um retorno aí para nós, se melhorou agora. Bom dia aí pro Fernando também. Como é que tá aí, pessoal, o som? Ficou melhor agora? Melhorou? Beleza, melhorou então. Seu Cleiton também tá aí nos prestigiando hoje. Aí, ó. Show de bola. Cleiton, Humberto. Laudelino também. Tem uma galera aí agora, o pessoal começou a entrar. Sim. Acho que vamos dar início aí, né? Vamos seguir aí o nosso horário. Então, vou pedir aí só para compartilhar um pouquinho aí da nossa tela, né? Então, vamos iniciar aqui, né? Então, deixa eu comentar um pouquinho, pessoal. A gente sempre tem revendas e parceiros novos, né? Cada semana aí vai entrando novos parceiros aí. E sempre é bom lembrar e retomar como é que funciona o programa de lives, né? Então, essa live aqui faz parte do programa de lives, é uma iniciativa do time de produto aqui da Zucchetti, né? Eu, o Martin, o Wilber lá com o Click Pro, onde a gente traz as novidades, traz o que a gente vem trabalhando nos nossos produtos, para deixar vocês sempre a par, né? E atualizados sobre o que a gente vem trabalhando, né? Os lançamentos, dar algumas dicas do funcionamento, do propósito das funções, né? De como utilizar, como vender essas ferramentas, esses recursos que a gente trabalha, né? Então, essas lives acontecem a cada 15 dias com um produto diferente, né? Então, a cada 45 se repete o produto. Então, são lives contínuas, né? Como eu disse. Então, vocês parceiros aí que revendem os outros produtos também, acompanhem as outras lives que a gente traz as novidades dos outros produtos também. E é isso, pessoal. Vamos lá. Isso aí. E hoje a gente vai trazer uma forma um pouquinho diferente do que passar para vocês, né? Em consideração com os sistemas desktop, né? Que normalmente o pessoal demora um pouco mais para atualizar o cliente, então, eu não posso atualizar hoje, tem que ser semana que vem, assim por diante, e acaba acumulando, às vezes, muita coisa que vocês nem ficam sabendo que já tem a função, né? Ou até mesmo tem um conhecimento pouco sobre aquela função, né? Da parte web já é mais automático isso, porque quando é feita a atualização, ela já está disponível para todo mundo, né? Então, a gente vai mudar um pouquinho o formato de como trazer isso, e a gente vai trazer a partir de agora o que a gente está trabalhando para fazer as entregas, né? Então, pensando na questão de vocês saberem o que vão receber dentro dos próximos dias, né? E não necessariamente que vai ser nessa sequência, a gente vai comunicar a vocês sobre as alterações em cada das datas, né? Eu acho que vai ficar mais interessante também para saber, eu estava esperando uma questão específica ali e a gente vai ter agora nos próximos dias, né? Então, o que já tem rodando dentro do sistema é algo que vocês já têm acesso. Então, se tiverem alguma dúvida, alguma questão
operacional sobre essa a função, aí o suporte técnico consegue auxiliar vocês e explicar, né? Então, fica mais interessante, pelo menos ao nosso ver, comunicar mais vocês do que a gente vai entregar nos próximos dias, né? Martin, só um minuto, que o pessoal está falando bastante do áudio, que não está legal. Vamos tentar trocar aqui de novo, aqui, então. Bom, vamos ver se agora melhora aí o áudio. Pessoal, só conferem aí se está certinho ali. Pode ser que esteja para alguém que esteja picando e para outras pessoas esteja normal aí também, tá? Só confirmam aí se está nos comentários ali, se está tudo certinho. A gente alterou essa configuração aí agora. Estão ouvindo aí? Tá tudo bom? Podemos continuar? Ainda picando? Deixa eu tentar aqui só entrar novamente, aqui só um pouquinho. Só um minuto aí, pessoal. A gente está com um problema técnico aí no áudio. Já estamos tentando resolver aqui. Só mais um momento aí. Deixa aqui. Bom, galera, vamos ver se melhorou aí. Só confirmam aí novamente, tá? A gente só... Você tá ouvindo direitinho aí agora? Agora sim? Show. Beleza, então. Só compartilha novamente ali. Sim. Se quiser, talvez até... Acho que vamos retomar um pouquinho ali do que a gente estava conversando, né? Então, a ideia que a gente pensou para a parte, pelo menos no web, né? Acho que agora ficou bom, né? Agora o pessoal falou que ficou bom. Beleza. Top, beleza. Então, do formato que a gente pensou, acho que é mais interessante a gente comentar com vocês o que a gente tem previsto de entregas, né? A gente teve alguns episódios anteriormente aí referente à estabilidade e tal, e por isso que a gente também deu foco a essas questões do sistema, né? Então a gente focou nossos esforços a parte de manutenção, de deixar o sistema operacional 100% ali, né? E por isso que a gente também não entregou muitas alterações. Então não adianta de nada a gente colocar um monte de função para dentro do sistema, e a gente ter problema de desempenho, alguma coisa nesse sentido, né? Então, por isso que a gente vai mudar esse foco, trazendo o que a gente vai entregar nos próximos dias. E aí também eu queria puxar um gancho, aproveitando aí, Jean, é muito importante que vocês acompanhem lá pelo ZMAP todas essas funções que a gente vai comentar agora por cima, digamos assim. A gente não vai dar um foco tão técnico nelas, todas elas já estão mapeadas com datas de entrega, né? Então, por isso que é interessante vocês acompanharem lá pelo ZMAP, votar lá na solicitação que vocês acham interessante, e aí sim, vocês são avisados também, ó, teve uma alteração, ela entrou para desenvolvimento, vou acompanhar lá que o prazo de entrega é para dia, sei lá, dia 5 de maio, por exemplo. Então, vocês também têm todas essas, esse acompanhamento das alterações. E todas as questões que a gente for comentar agora, elas já estão mapeadas com datas de entrega, tá? Então, a gente também fez uma readequação no nosso time de entregas aqui de evolução, e a gente vai conseguir entregar agora mais, de forma mais escalável, todas as questões que a gente tem conversando aqui, tá? Exatamente aí, pessoal. A gente vem trabalhando aí, né, em melhorias no nosso portal ali, no ZMAP, né, justamente para que vocês possam acompanhar e serem notificados, né, sobre as novidades, enfim. Então, por isso que é legal vocês, quando tiverem demandas, vocês mesmos criarem lá a ideia, a sugestão de vocês lá,
com isso também tem um peso, né, essa sugestão tem o peso da sua revenda. Você é notificado sempre que essa ideia, essa sugestão tem andamento no desenvolvimento, quando vai para teste, quando é concluída, né? E também vocês conseguem, vocês recebem a notificação ali e também conseguem ver através de lá a data, a previsão da entrega de cada um dos recursos, né? Então é bem interessante vocês acompanharem, estarem acompanhando lá, bem importante. Isso aí. E além de também estar descrito exatamente da forma como aquela função vai funcionar, né? Então, da mesma forma que o dev recebe a tarefa para fazer, é a mesma informação que vocês têm lá no ZMAP. Então, exatamente em qual campo vai acontecer cada situação, ou de que forma tem que ser validado, o que tem que ser testado, tudo isso está lá dentro daquele card do ZMAP também, tá? Então, é bem importante lá. Então, vamos dar sequência aqui. Então, a gente trouxe, se eu não me engano, são 18 tarefas que a gente já tem mapeada para entregar, e depois a gente vai dar foco em mais algumas também, tá? Então, a primeira delas é algo que a gente já tinha mapeado também, e muitos de vocês comentavam nos grupos lá referente à pesquisa de produtos lá dentro do Apps Cloud, né? Então, hoje a gente tem a parte de pesquisa lá, ela é unificada por produtos e serviços, né? Então, vai trazer sempre, no máximo, 5 registros, e isso acabava ficando um pouco mais trabalhoso para o cliente. Lá, por exemplo, eu tenho camiseta ou camisa lá cadastrado no meu estoque, mas eu tenho 30, 40 camisas, né? Claro que cada uma tem uma sequência de nomes lá específicas, né? Mas isso ficava um pouco mais confuso e até mais trabalhoso dele ter que digitar camisa, eu já tenho que digitar se a gola é V, se a gola é redonda e assim por diante, para daí ele ir subfiltrando os produtos pela descrição. E mesmo assim acontecia de, por exemplo, ele ter mais de 5 itens com a mesma descrição e acabava não achando lá na pesquisa, né? Então, a partir de agora, a gente está ainda em testes, né? Inclusive, ontem a gente já mandou para homologação lá dentro das adquirentes e também no Google. Vai ter 2 opções lá embaixo, né? Vai ter a opção de produtos e serviços, e também a pesquisa ela vai ser dinâmica. Então, se eu digitar, por exemplo, camisa, ele vai trazer os meus 15 produtos primeiros, né? E aí lá no final vai ter a opção carregar mais. Então, clicando lá no carregar mais ou indo até lá no final, ele vai fazer uma nova pesquisa de mais tantos itens para daí trazer os próximos, né? Então, vai ficar mais fácil de fazer essa pesquisa também, né? Isso tanto para pesquisa de produtos, serviços e de grupos também, tá? Então, acontecia alguns casos do pessoal ter mais de 5 grupos e também acabava não achando lá essa pesquisa, né? Um detalhe importante sobre isso vale para as máquinas de adquirentes, né? Então, é bem importante entender que quando a gente está usando dentro do nosso celular, a comunicação ela é direta com o nosso servidor, então não tem como fazer a pesquisa por aqui. Só que quando é dentro da maquininha de cartão lá, tem uma outra ponte que é a própria adquirente. Então, por exemplo, lá na adquirente, tem que fazer passar esses dados por dentro da adquirente e acaba ficando um pouco mais lento, tá? Mas nada que impede ele de fazer a utilização normal, a única coisa que vai demorar um pouquinho mais para carregar. E isso também depende um pouco de cada adquirente, a forma como cada uma trabalha, tá? Então, essa questão já está para homologação ali, e dentro dos próximos dias ali, a gente crê que até na quarta-feira da semana que vem ali já esteja disponível em todas as maquininhas também, tá? Além do Google lá na loja de aplicativos. A outra questão, então, é referente às unidades de medida. Então, acho que todo mundo sabe ali que é referente até a opção de fracionar, né? Essa opção de fracionar, ela é utilizada principalmente para algumas unidades de medida. Então, se tem quilo, litro, metro, assim por diante, é interessante que ele seja fracionado.
Agora, por exemplo, se é unidade, pacote, caixa, eu não necessariamente tenho que fracionar isso, né? Então, eu vou vender um pacote de arroz lá no meu mercado, eu não vou vender 0,5 pacotes. Então, nesse caso, a gente tem que ir lá, desmarcar a opção de fracionado, e aí sim acaba trazendo como inteiro o produto lá dentro dos documentos, né? Então eu não preciso mais digitar 1,00 para indicar que é uma unidade. Então nesse caso eu já consigo fazer direto nessa questão também, né? E seguindo aí com as nossas alterações, então um dos pontos também que a gente está validando é a parte de cortar um caminho, digamos assim, na usabilidade do cliente. Então, ele não precisa mais necessariamente ir em tal local, voltar para o outro campo, para daí chegar a fazer um processo, né? Então, essa parte de inutilizar NFE e NFCE, a gente tinha a opção lá dentro do menu ações, e hoje a gente já tem lá marcando as opções, né? Então, por exemplo, clicando com o botão direito sobre a nota que não esteja autorizada, mas esteja gravada, aí a gente já vai ter a opção de inutilizar também. Tá? Então, isso também já é algo mais prático para quem está fazendo a utilização do sistema. Né? Vamos tomar uma água aí que estamos falando bastante hoje. Então, vocês podem ver que tem bastante coisas que a gente está informando, né? E vocês vão notar que a quantidade de entregas, a partir de agora, vai aumentar um pouco também, tá? Então, é interessante que vocês também façam o acompanhamento de tudo que saia, para daí vocês conseguirem entender certinho, tá? Então, próxima alteração, a gente vai ter uma opção lá de informações complementares dentro dos PDVs, né? Então, tanto do gerencial como do fiscal, no PDV web, tá? Então, depois a gente já vai dar os detalhes do porquê que vai ser só na web também. Então, questão dessa informação, normalmente, às vezes, o pessoal quer colocar uma mensagem, por que deu desconto, ou uma mensagem promocional, ou a data de retirada da mercadoria, alguma coisa nesse sentido, e aí é interessante ter essa informação para fazer a impressão. Na NFCE, lá na emissão, não por dentro do PDV, a gente já tem o campo lá, mas dentro do PDV a gente não tinha. Então, automaticamente, a gente tem as opções agora lá dentro do PDV também para informar essa parte aqui, tá? Outro detalhe que é bem comentado, e também tinha algumas solicitações lá dentro do ZMAP, é essa parte de mostrar no grid do estoque algumas informações a mais, né? Então, a gente tem algumas informações já apresentando lá, e com relação ao documento fiscal, a gente tem muito mais informações no estoque do que no documento. Então, a gente vai conseguir agora atribuir mais 3 colunas lá, que é o CEST, né? Então, por exemplo, o pessoal normalmente fazia NFCE com alguma configuração lá e acabava dando problema, e aí não sabia qual era o item, ou se estava preenchido, se não estava preenchido, só olhando pelo grid. Tinha que abrir item a item para conferir, né? Então, nesse caso, a gente já consegue ver agora pelo grid, né? Assim que for liberadas essas atualizações, né? O CEST, a data da última compra e a data da última venda também, né? Então, a gente tinha somente a data de cadastro do produto lá, e aí acabava não ficando interessante para saber, eu vendi ontem a última vez, eu preciso acompanhar mais detalhadamente, né? Então, com isso também vai ajudar ali a parte de validação, né? Outra questão que normalmente, às vezes, aparece, digamos assim, é as notas de complemento, né? Isso também remete um pouquinho mais agora da reforma tributária, né? Que vai ter alteração, e aí a gente já está prevendo algumas questões também, tá? Então, hoje, a nota de complemento no ZWeb, ele não conseguia fazer com o valor zerado da nota, né? Então, o produto sempre saía com 1 centavo. O que não tem um problema, mas também não é o correto, né? Então, nesse caso, acabava gerando lá um financeiro no valor de 1 centavo, que não seria o ideal, né? Então, agora ele consegue, né, com essa alteração, ele vai conseguir fazer a nota já de complemento com o valor zerado também.
E da nossa primeira parte, a outra opção que a gente vai liberar dentro de alguns dias é a opção de importar o kit para a ordem de serviço, né? Então, conversa com alguns parceiros e também com alguns clientes, principalmente no ramo de manutenção de oficina mecânica, normalmente eles têm um kit para revisão ou um kit básico para determinada questão que o cliente chega, né? E acabava, às vezes, ficando trabalhoso de lançar lá, eu tenho meu kit de revisão, óleo, filtro, vela, cabo de vela e assim por diante. Então, ficava mais trabalhoso ele fazer o lançamento item a item do que ele importar esse kit, né? Então, também vai ter essa opção lá de importar o kit lá para dentro da ordem de serviço. Beleza, galera? Então, a gente vai seguir ali. A gente está com o nosso tempo um pouquinho apertado também aqui, né? Mas vamos dar sequência, né? Aqui está repetido, mas a gente vai pular aqui a parte do kit. E aí, seguindo, no MDFE, a emissão do MDFE com nota de terceiro, né? Então, hoje a gente tem a opção de nota de terceiro lá, mas automaticamente isso tem que ser lançada dentro do sistema como uma compra, para daí ele vincular a chave de acesso, né? Então, a partir dessa função, ele vai poder só informar lá a chave de acesso da NFE, com os 44 caracteres, né? Claro que a gente não vai ter como validar se aquela chave ela é real ou não real, se ela está vinculada a algum documento ou não, mas ele vai fazer só a validação da parte de tamanho da chave, né? Fazendo o tamanho correto ali, ele já permite também, e aí segue o mesmo fluxo de informar as demais informações lá da questão do MDFE, né? Então, fica mais prático também essa questão, né? Seguindo aqui, o retorno de mercadoria, a função automática agora também na NFE, né? Então, hoje a gente tem lá dentro da nota de compra, a gente tem aquela opção de devolução e de retorno. A diferença é que a devolução, ela já automaticamente cria a nota com o indicador, que é uma devolução mesmo, mas o retorno, ele permite fazer as alterações e já fica com uma finalidade normal. Então, isso acontecia principalmente para o ramo têxtil, que a gente tem alguns parceiros que têm alguns clientes já nesse ramo, eles recebem a mercadoria para industrialização e devolvem a mercadoria industrializada, né? Então, é um processo que não necessariamente ele tem que fazer cadastro de produto, fazer controle de estoque, assim por diante, mas ele tem que lançar a nota e devolver a nota com a mesma quantidade, né? Então, a parte de operação fica fechada ali também, só com um clique ele consegue fazer. E acontecia de muitos casos dele também ter que fazer esse retorno dessa mercadoria lá na NFE também. E aí acabava tendo que lançar manualmente, né? Então, essa função também já vai ajudar aí, conforme a gente comentou antes, a parte de usabilidade e não poupar tempo lá para quem está operando ali as informações e o sistema, né? E puxando agora a questão de relatórios, né? Então, o relatório é um tópico bem comentado lá no ZMAP, né? A gente fez uma readequação, principalmente no layout, algum tempo atrás ali, que ficou bem bacana, né? Porém, algumas solicitações pedem para incluir várias informações, então acaba tendo um desencontro ali das informações. E a gente, validando isso, em alguns relatórios a gente consegue colocar algumas informações e em outros não, né? Porque aí é mais ou menos uma personalização do relatório. E aí o que a gente fez? No relatório de NFCE e NFE detalhado, a gente vai passar agora a ter a opção lá de exibir as informações complementares, né? Então, tem alguma informação lá específica dentro da nota que é interessante mostrar lá, ele vai conseguir ver essas informações complementares e também ter as opções lá visuais dentro do relatório para conseguir acompanhar isso, né? Às vezes, por que foi vendido com valor maior, ou por que foi dado um desconto,
ou porque foi acrescentado um valor. Então, também isso é interessante no relatório já para ter essa informação, né? Além disso, também nesse mesmo relatório detalhado, a gente vai passar a exibir mais 3 informações, tá? No produto, que é exibir o preço, que vai estar do estoque. Então, por exemplo, se eu tenho, o meu produto é R$90 e eu alterei ele, o valor lá para 80, ele considera como um desconto. Então, o valor vendido, ele apresentava como R$80, mas eu não sabia se era um desconto, um acréscimo, ou o que acontecia lá. Então, com isso também eu vou saber, o preço no dia que eu vendi esse produto, ele era R$90. Então, o preço vendido foi 80, foi concedido um desconto de 10. Então, ali também vai ficar mais fácil e melhor de acompanhar essas questões de o porquê que está diferente, ou porquê que foi vendido com um valor diferente também, né? Beleza? E de relatório também, no resumo de vendas, né? A gente vai incluir lá, a gente já tem o lucro líquido e o lucro bruto, né? Por valores, e a gente vai incluir também por porcentagem, né? Então, normalmente o pessoal costuma usar também para exportar ele em HTML, mandar para contabilidade, ou colocar em algum BI, alguma coisa assim nesse sentido que possa ver quais são os produtos. E a outra questão é a ordenação. Essa ordenação ela vai ser também pela porcentagem. Então, eu quero gerar esse relatório e quero saber qual é o item que mais eu tenho lucro líquido em porcentagem. Vou conseguir saber também. Então, isso fica mais fácil aí para acompanhar ali a própria gestão da empresa, né? E a outra questão é a impressão do recibo de pagamentos em 80 milímetros, né? Então, a gente hoje tem aquele recibo em A4, e a gente vai implementar também essa parte do recibo de pagamentos de 80 milímetros, tá? Vou aproveitar aqui, vou puxar algumas perguntas ali também, do Douglas Perdigão ali. Podia ter no próprio sistema uma tela com as releases. Sim, Douglas, a gente está estruturando uma questão relacionada a isso, né? Para ter lá dentro do próprio ZWeb lá as últimas atualizações e as próximas também, né? Então, claro que isso vai ficar visível para todo mundo, independente se é cliente final, se é revenda e assim por diante, para ele saber, tal dia foi lançado tal questão, tal dia está programado tal alteração, e aí vai ficar mais correto também, né? Mais fácil de acompanhar. Mas lembrando da questão do ZMAP, né? Achei uma questão interessante lá, votem, comentem lá, que toda alteração que vocês fizerem, ou interação que vocês fizerem naquele card lá, vocês vão ser avisados via e-mail. Inicialmente agora é via e-mail, né? Mas vocês vão ser avisados sobre o status daquele andamento, tá? Vou puxar outra aqui do Jonas. Os DAVs também serão importados para a ordem de serviço? Não, Jonas. Por enquanto, somente o kit, tá? Então, é interessante que, se caso tu ache interessante essa parte, cadastra lá dentro do ZMAP, coloque as informações de o porquê que tu acha interessante. É bom que vocês complementem também com a rotina de uso do cliente, que isso nos ajuda a entender a lógica, né? Então, por exemplo, a questão do kit foi algo que, conversando com o pessoal ali de oficina mecânica, ele nos deu essa questão relacionada, né? Então, eu tenho meu kit aqui que é referente à manutenção ou revisão básica. Vai tais produtos. Então, eu já lanço automaticamente esse kit dentro da OS, né? E acontecia ali do próprio operador ou do mecânico que estava fazendo, esquecia de colocar algum produto ou não, depois não sabia se tinha colocado no veículo o produto ou se só não tinha colocado no sistema, né? Então, fica mais fácil também, né? Só abrindo um parênteses aqui, pessoal, isso que o Martin falou aí, quanto a informar lá no ZMAP, o funcionamento lá do cliente é muito importante e faz toda a diferença. Porque ao invés de você simplesmente colocar lá, importar DAV para ordem de serviço,
é importante a gente entender o dia a dia ali do cliente, o porquê que ele precisa fazer isso, como é que é o trabalho dele, porque faz toda a diferença na hora da gente desenvolver a rotina, né? Talvez seja mais fácil colocar essa opção em um lugar ou em outro, fazer de uma forma ou de outra. Então, faz toda a diferença. A gente sempre, né, pede e insiste que vocês, quando forem colocar lá uma ideia, tentem trazer para o dia a dia do cliente, né, explicar como é que é a necessidade dele. Ele precisa disso, porque quando ele faz assim, né, na empresa dele funciona assim, então nesse momento é necessário isso, enfim, né? É bem importante e faz bastante diferença para a gente, né? Isso aí. E aí, aproveitando, puxando a questão do Vinícius Lourenço ali, ele comenta sobre a possibilidade de ter indicação de mecânicos por produto, né? A gente sabe que normalmente acontece na mecânica ali de uma pessoa ser responsável por uma parte, outra pessoa por outra, e assim por diante, né? Então a gente está estruturando algumas coisas, tá, Vinícius? Primeiramente a gente precisa finalizar algumas alterações grandes que a gente tem na parte de estrutura, para depois a gente conseguir setar isso por produto também. Mas é interessante que tu dê uma olhadinha lá também no ZMAP, a gente tem essas solicitações lá, dá um like lá também, comenta essa questão lá, que também isso aumenta o peso da alteração, né? Então, por exemplo, quanto mais solicitação ou mais interações tem a função lá no ZMAP, é a que vai estar mais no topo. Então, a gente entende que é o que mais tem adesão ao mercado naquele momento, né? E agora, com essa questão de entregas mais regulares e maiores também, é algo que vai dar mais vazão também, tá? Bom, então vamos seguir aqui para nossas últimas alterações, antes de entrar nos processos aí maiores, né? As últimas 4, então, são permitir informar o valor total do item, né? Então, por exemplo, o cliente ele vai vender 50 produtos e ele vai cobrar um valor X. Ou são 53 produtos e o valor é R$ 2.300, que ele negociou com o cliente final, por exemplo. Então, para ele não precisar calcular o valor unitário, ele vai poder ir lá, a 2 cliques no campo de valor total do item, no caso, né? Bem importante, não é o total do documento, mas o total do item, e ele vai poder informar o valor total daquele produto, e assim ele recalcula o valor unitário, né? Então, isso vai ajudar principalmente nas negociações, ou até mesmo, eu vou levar tantos produtos, mas eu só posso pagar um valor determinado. Então, para ele não precisar ficar calculando o valor unitário, ele vai lá, preenche o valor total e o sistema automaticamente recalcula o valor unitário. Um adendo relacionado a essa questão, a gente usa o mesmo componente de produto desse lançamento do item em todos os campos. Então, essa parte ela vai estar disponível tanto no documento NFE, NFCE, no pedido de venda, no orçamento e assim por diante, menos no PDV, tá? Então, no PDV ele não vai ter essa função por enquanto ali, porque ele pode ir lá e alterar o valor unitário também, tá? Beleza? E puxando um pouco o gancho ali da questão da impressão do documento de 80 milímetros ali, relacionado ao comprovante de pagamento, a gente vai atribuir também agora uma configuração, um menu novo lá dentro do financeiro de configurações. Então, hoje a gente tem algumas configurações que elas estão lá na aba geral, algumas que estão dentro do documento, algumas que estão lá no financeiro e assim por diante. Então, a gente vai passar agora a centralizar tudo que for configurações relacionadas a financeiro lá dentro do próprio financeiro, né? E aí também isso já puxa o gancho ali do cálculo de juros e multas. Então, eu quero poder definir se em 30 dias o cliente não me pagar um juro de 1% e mais uma multa de 2%. Então, isso também a gente já vai incluir essa função e ela já vai nascer lá dentro do menu de financeiro de configurações. Então, isso também centraliza lá e abre portas para a gente estar fazendo a configuração
no local correto, né? Então a gente sabe que tem o plano Essential, que ele não tem o financeiro, então já fica no local correto toda essa parte aí também, tá? E claro, isso vai ter outras configurações aí, né? Então, lembrando, essas implementações, elas já estão mapeadas e elas vão acontecer, né? Então, com o passar dos dias, a gente vai incluindo novas coisas aí também, tá? E a última alteração, porém ela não é menos importante, né? É uma melhoria no desempenho de importação de documentos XML, né? Então, a gente tem pego alguns casos que o cliente compra mais de 80 itens, a gente chegou a mapear até com 50 produtos, dependendo do tamanho da descrição do produto, ele acaba ficando um pouco mais lento lá na hora de processar o XML. Então, isso a gente já fez uma melhoria algum tempo atrás, que era aumentar a tela lá da importação, tanto horizontal como vertical, né? Então ficou melhor para achar, a quantidade de itens lá ficou mais fácil, né? E aí a gente vai fazer agora esse tratamento também com XMLs com acima de 80 itens, ele já começa a ficar um pouquinho mais lento, mas não que vai impedir, mas também para poupar tempo lá do próprio usuário, né? Bom, galera, essas são as alterações que a gente tem mapeada aí, pelo menos para o mês de até maio, tá? Então, até maio a gente vai fazer essas entregas ali, vocês podem ficar bem tranquilo. E é importante todo mundo entender também, né? A gente volta a bater na questão do ZMAP lá, que lá é o canal indicado, né? Para a gente ouvir vocês. Claro que a gente vai responder WhatsApp, vai responder e-mail, a gente tem as conversas semanais com vocês também, né? Mas é interessante que tudo seja o canal de entrada para uma solicitação que eu quero que tenha no sistema, tem que ser pelo ZMAP. Até para a questão de, assim, às vezes a minha solicitação faz parte da questão que o Vinícius antes comentou também ali sobre o mecânico. E aí, vendo lá, pode ver que já tem alguns outros parceiros que já solicitaram. Então, isso também fica lá registrado, e aí não fica a questão de, mas eu falei com o analista, ou eu falei lá com a minha consultora, ou com o meu consultor que me atende, e eu comentei que eu precisava disso e não foi dado bola. Por quê? Porque o caminho é o ZMAP, tá? Então, para vocês também serem avisados sobre isso. Beleza, Jean? Isso aí. E agora a gente vai comentar um pouquinho dos projetos maiores que a gente tem em andamento também, tá? Só tomar uma aguinha aqui que a gente vai conversar mais um pouquinho. Então, o que a gente tem em andamento hoje? Inclusive, eu conferi essa semana, teve alguns parceiros que comentaram sobre o PDV híbrido lá do ZWeb, né? Então, hoje, falando de uma parte mais técnica, a gente tem o PDV numa linguagem que é a Delphi. Então, não que é ruim, não que tem algum problema, mas a gente está fazendo uma atualização nessa parte tecnológica para uma outra linguagem de programação que ele vai ficar a cara do ZWeb. Então, automaticamente, tudo que eu implementar no ZWeb, ele automaticamente já vai lá para o PDV, então não necessariamente o cliente precisa rodar um instalador. Teve uma implementação nova, o cliente precisa baixar o instalador, instalar e depois ele vai ter. Ou até mesmo ter um problema de, ele estava sem internet lá e não conseguia atualizar e tinha um campo novo que foi implementado na nota e assim por diante, ele passou a não conseguir mais emitir documento. Então, com essa parte dessa atualização, isso fica mais encaminhado, todas as alterações. Então, tudo que a gente fizer na parte web, automaticamente, isso já libera para a gente também fazer na parte do PDV híbrido, né? Então, isso também é algo que vai nos ajudar, vai ajudar o cliente por saber que toda vez que ele abrir o PDV lá, ele automaticamente já vai se atualizar, caso tiver alguma questão, e hoje ele não saberia, por exemplo, nesse novo PDV híbrido, ele não saberia mais nem se ele está trabalhando na parte web ou no PDV híbrido. Por quê? Porque o layout vai ser o mesmo, né? Então ele só vai saber se ele está conectado na internet ou não,
se caso se o PDV lá avisar que a conexão dele foi perdida, alguma coisa nesse sentido, né? Então, com base nisso, vai ficar mais fácil para ele também, tá? A outra questão que a gente está em projeto piloto aí também, já tem, se eu não me engano, acho que são 5 clientes rodando, é a integração com Marketplace e e-commerce. Então, a gente já tem alguns clientes, como eu comentei, rodando nisso, né? Então, a gente está acompanhando a questão, e aí já no próximo mês a gente vai tornar isso público para vocês saberem quais são os marketplaces, quais são os e-commerce e assim por diante, como é que vai funcionar tudo. A gente está trabalhando com o pessoal de atendimento também para a semana que vem já eles terem o treinamento relacionado a isso, né? E aí também isso vai ajudar bastante, né? Então, tu vai receber o pedido lá, vou usar o exemplo aqui da Shopee, cai o pedido lá dentro do ZWeb, eu emito a nota, ele automaticamente já envia lá para a Shopee, gera a etiqueta e despacha a mercadoria, né? Então, isso também é algo que a gente está finalizando ali para fazer entrega para vocês também, tá? Os EPOS via Apps Cloud com a Cipag, vi que o pessoal aí comentou no chat também, sim, já está quase, tá? A gente já entregou, aliás, o projeto para eles já estão em andamento lá com a parte de homologação, porém, a Cipag, ela faz um pouquinho diferente do que as demais adquirentes, né? As adquirentes, usar o exemplo aqui da PagBank, ela faz a homologação em 2 horas no máximo, tá? Então, a gente manda o APK para eles validam em 2 horas somente o código e já liberam para o cliente. A Cipag, ela faz um pouco diferente, ela tem um setor de qualidade lá dentro da empresa deles, a gente disponibilizou o ZWeb numa conta específica, tem produto, tem emissão de NFCE, tudo por lá, e eles rodam durante um tempo lá emitindo notas em homologação. Então, a partir da semana que vem, isso já vai agora para cliente, né? Então, vai ir para a operação de alguns clientes que a própria Cipag escolhe, né? E aí a gente consegue fazer essa parte aí de liberação para todo mundo também, tá? Isso aí, pessoal. Falando um pouquinho sobre a parte ali dos EPOS, né? Esse é um trabalho já que iniciou lá atrás e hoje a gente tem várias maquininhas integradas, né? Vou até buscar aqui quais são, mas esse é um trabalho contínuo onde a gente vem, né, trabalhando para compatibilizar o aplicativo com várias adquirentes, né? É muito importante frisar que essa questão da homologação exige vários detalhes, tem várias camadas de segurança, porque a gente está tratando aqui de questão de pagamento, integração tipo, né, com o banco, enfim. Então, existem várias camadas e, dependendo da adquirente ali, demora mais tempo para fazer essa homologação, esse processo leva um pouco mais de tempo. Só para citar aqui, hoje nós temos já integrado com a Caixa, né, as maquininhas da Caixa, Cielo, Fiserv, PagSeguro, Rede, Sicredi, Stone e Ver, que é o Banrisul, né? Isso aí. E aí, seguindo também, a gente está desenvolvendo e validando com o pessoal de usabilidade, né, um novo PDV para o ZWeb. Então, a ideia, e também ouvindo vocês, não só nos grupos, mas nas conversas, né, então acho que aqui deixa um ponto também que, às vezes, comentar no grupo é só reclamar e não direcionar para quem pode resolver, né? Então, assim, eu estou descontente com tal função. Nos chame, fala com o pessoal de CS, fala com o teu consultor, diz, eu preciso falar com alguém sobre tal função. Então, isso também direciona a quem pode resolver aquele problema, né? Ou, eu quero dar uma opção de melhoria em tal local. Então, nos chame que a gente também está disponível para conversas, né? E aí também fica mais assertiva a questão, né? Então, essa questão do novo PDV a gente está em validação com alguns parceiros já, né? Então, dentro de alguns dias aí vocês vão ter mais informações também, né? E o último ponto aqui, que é bem delicado, e eu acho que todo mundo, quem não se inteirar disso, provavelmente o CNPJ não vai existir dentro de 2 anos, tá? É a reforma tributária, tá? Então, a gente já vem acompanhando desde o ano passado essa questão da reforma, né?
E essa semana foi liberada uma última nota técnica e os arquivos que montam o XML. Então, a partir de agora, tem algo mais concreto para a gente começar a desenvolver referente à parte técnica do sistema, e não só legislação, né? Então, isso vai dar uma garantia maior, mas o que a gente quer trazer aqui é que, assim, procurem a contabilidade de vocês, façam um acompanhamento técnico com a contabilidade, veem se não tem uma possibilidade de, sei lá, trocar de KNAI, alguma coisa nesse sentido, façam um acompanhamento com eles, e se caso o contador de vocês aí não tiver, isso não vai demorar, vai acontecer depois, fiquem com o pé atrás, tá? Tem muita coisa que o pessoal está comentando, às vezes, que digamos assim, ruído, mas tem muita coisa que vai acontecer mesmo. A única certeza que a gente tem, isso não vai ser postergado, pode ser adiado um pouco relacionado à questão de alíquotas e assim por diante, mas isso não vai ser postergado, tá? Isso vai mudar tudo dentro da empresa, tá? Desde o compras, desde a parte de gerenciamento, desde a parte de controle financeiro, tá? Então, é algo totalmente novo, e até um tempo atrás a gente estava numa palestra aqui, o Jean, o pessoal que também estava, que a última alteração tão grande que teve foi em 1966, tá? Então, é algo que, assim, vai mudar totalmente a parte tributária. Claro, vai deixar mais simples para o cliente lá emitir a nota, mas a parte gerencial vai se tornar muito mais, não complexa, mas maior e com mais acompanhamentos, tá? Então, procurem estudar, revisar, falar com contabilidade, falar com o auditor fiscal, quem tem contato ali, procurem material e se inteirar disso, que além de questão de problema que vai ter para quem não se adequar, é uma baita oportunidade para se destacar, tá? Então, até ontem eu estava conversando com um parceiro e ele usou essas duas palavras, e a reforma tributária, para o cliente que estava meio que querendo ou não migrar de sistema. Vai ter muita software house que não vai atender, tá? E é muito ampla essa alteração, e aí abre oportunidade para vocês adquirirem mais clientes, tá? Então, vale a pena se inteirar, entender tudo que está acontecendo aí para vocês estarem a par e não perder nenhuma oportunidade de negócio, tá? É isso aí, pessoal. A reforma tributária é um assunto muito importante, né? Ela começa a valer já no próximo ano, né? A partir de 1º de janeiro de 2026, já haverá exigências ali na emissão dos documentos fiscais. Então, a reforma tributária vai mudar os impostos que nós temos hoje. Vai existir um tempo de transição, onde os impostos atuais e os novos vão conviver juntos, né? Então, por esse tempo, por esse prazo. Então, a partir de 2026 já começam as mudanças, então falta pouco tempo aí. É importante, como o Martin falou, né? Vocês estarem a par dessas mudanças, porque vai impactar todo mundo, né? Todo o varejo, todas as empresas do Brasil vão ser impactadas, porque vão precisar preencher outras informações, outros impostos ali, enfim, e, né, vai ter um período aí de transição até que de fato seja utilizado só os novos impostos, né, que a reforma tributária traz. Então, busquem aí informações, converse com o contador, né, não esperem aí para a última hora. Isso aí, galera. E quem quiser saber um pouquinho mais aí sobre o que a gente tem em andamento aí também, né, nos chame aí para conversar. A gente tem uma quantidade X de clientes que a gente fala por mês, né? Claro que nos mande mensagem ali, manda e-mail e tudo, e aí a gente também consegue auxiliar vocês aí também, tá? Bom, galera, da nossa parte é isso, né? Acho que a gente fica alinhado, então foi um pouco mais produtivo e mais extenso a nossa live hoje, né? Então, conforme eu comentei, a ideia era trazer mais o que a gente vai entregar daqui para frente, para vocês terem uma previsibilidade, e também, lembrando, acompanhar lá pelo ZMAP para daí saber exatamente o que tem em andamento aí. Beleza, galera? Bom dia a todos aí, bom trabalho, e qualquer situação aí nos avise.
Isso aí, pessoal. Obrigado aí pela presença de todos aí na live. E qualquer coisa que precisar aí, podem contar conosco. Tamo junto. Um abraço. Valeu.